noite, irmãos, graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom que todos estamos aqui, né? Na presença do Senhor, pode bater foto. É. Faz tempo que eu oro a Deus perguntando assim, Deus, quando que vai parar a tremedeira quando você sobe lá no púlpito? Quando que para isso? Eu acho que não para, né? Sempre a gente sobe aqui, a gente fica com muito temor, com muita... Embora a gente conheça todos os irmãos, né? Não sei, é diferente. A gente fica com o coração mais apreensivo, né? Para tratar da palavra do Senhor. Amém? Essa noite eu queria tratar com os irmãos aqui de um tema. Não tire o Senhor da sua vida. Não tire o Senhor da sua vida. E não sei se... Acho que quase todos estavam aqui da última vez, quando eu ministrei a palavra, que nós falamos sobre Noé. E ali eu disse que era um momento bem triste, bem complicado da história. Era um momento em que, de toda uma geração, apenas 8 pessoas foram preservadas. Todas as demais ali foi exterminado. Mas por incrível que pareça, eu olhando para a Bíblia e refletindo, eu entendo que não foi o momento mais triste da história. Se a gente parar para refletir, parar para pensar, existe um outro momento que nós vamos ministrar essa noite, nós vamos conversar essa noite, e esse momento, ele não afetou só uma geração, ele afetou todas as gerações, ele afetou todas as gerações em todo o tempo, ele afetou todas as gerações em todo o tempo, em todo lugar. Eu acho que os irmãos já sabem do momento que nós vamos falar, né? Se ainda não, abra lá em Gênesis 3. Se nós olhássemos para a Bíblia ou para a história da humanidade como um teatro, como uma peça de teatro, essa história que nós vamos ler hoje seria o segundo ato. O primeiro ato foi a criação. O segundo ato seria a queda. O terceiro ato seria a redenção, a morte de Jesus na cruz. E o quarto ato é a consumação, a volta de Jesus. E esse segundo ato que nós vamos ler hoje, ele afetou tudo que veio depois dali. Talvez não seja o momento mais dramático da Bíblia. A gente olha para momentos mais dramáticos. Mas talvez seja o momento mais triste que nós podemos achar na Bíblia. Porque todos nós fomos afetados. Todos nós sofremos por conta desse momento. Se há alguma coisa que está ruim na sua vida, se há alguma coisa que você sofre, se há algo que a humanidade sofre, é por causa deste momento. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado fez separação do homem e de Deus. E não é um ato assim muito dramático, mas você olha e percebe num relato simples que isso trouxe tristeza, isso trouxe destruição, isso trouxe tudo que você observa aí de mais ruim que existe. Tudo que existe de ruim veio por meio desta queda. E nós vamos fazer uma leitura aqui do capítulo 3 até o 7. E eu vou fazer uma leitura comentada, né? Vocês acompanham comigo que eu vou fazer uma leitura um pouquinho comentada aqui a princípio, né?
Eu vou ler a partir do versículo 25, porque se vocês perceberem o versículo 25, né, versículo 25 do capítulo anterior, desculpa, do capítulo 2, eu vi o pessoal virando a Bíblia aí, é o versículo 25 do capítulo 2, aí vai entrar no capítulo 3. Se você observar o versículo 25, ele faz uma referência que depois, lá no versículo 7, volta a fazer essa mesma referência. Então, é um texto quase que completo em si mesmo. Ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E a gente vai entender com mais detalhes depois o miolo disso. No capítulo 25, capítulo 2, do versículo 25, diz assim: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O que mostra isso? Depois que Deus criou todas as coisas, que tudo era bom, que tudo era agradável, esse versículo dá uma sensação para a gente, uma sensação de perfeição, uma sensação de transparência, uma sensação de harmonia, uma sensação de que não havia malícia. Tudo era transparente. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aí o texto continua: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A serpente é uma criatura de Deus. Ela não se compara a Deus. Muitas vezes a gente olha e vê Satanás como algo que pode fazer frente a Deus. Ele não pode fazer frente a Deus. Assim como qualquer um de nós não podemos fazer frente a Deus porque nós somos criados por Ele, Ele é o nosso Criador, Satanás também não pode fazer frente a Deus. Nós devemos temer sim, né? Observar sim, porque ele é astuto, mas nós não devemos ficar com medo, porque Deus é maior. E aí o texto continua: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? A serpente, ela veio com uma pergunta, mas uma pergunta capciosa, uma pergunta até mentirosa. E a mulher, ela caiu nessa isca. E nós vamos ver como que ela caiu nessa isca. E como que nós não podemos cair nessa isca, né? E a mulher respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. A mulher sabia da ordem e ela retrucou a serpente e falou, né, exatamente aquilo que Deus disse. Aliás, a mulher até ampliou a ordem de Deus, né? Ela falou assim, que está no meio do jardim, nem toque nela. Isso Deus não tinha falado. A mulher até ampliou a ordem que Deus havia dito. Deus tinha dito para que a mulher, para que eles não comessem da árvore. Do contrário, morrerão. A mulher sabia. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. A serpente desafiou aquilo que Deus havia dito como uma verdade absoluta. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente desafiou uma ordem de Deus e ela ofereceu algo que parecia até certo ponto correto, até certo ponto agradável. Ela disse que eles seriam conhecedores. Talvez não seja ruim ser conhecedor. É ruim ser conhecedor? Não é. E ela ofereceu algo que para eles poderia soar de forma até
bom, né? E aí continua o texto. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Agora o versículo 7, que se reporta ao versículo 25. Os olhos dos dois se abriram, perceberam que estavam nus. Aí tudo mudou. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles começaram num ambiente que parecia perfeito, transparente, um ambiente que parecia sem malícia, harmonioso, e terminaram num ambiente em que um se escondeu do outro, um se escondeu a sua nudez. Não havia mais a perfeição, não havia mais a transparência, não havia mais aquela harmonia que desde o princípio estava sendo estabelecida por Deus. Ali se rompeu, houve a queda, e a partir dali nós tivemos muitos problemas e estamos tendo problemas até hoje. Mas o que eu estou querendo dizer, não tire o Senhor da sua vida. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram exatamente isso. Tiraram o Senhor da vida deles. E nós vamos ver com mais detalhes isso aí. Porque eu vou precisar dar uma volta aqui para trazer vocês no texto de novo. Religiosidade não é sinônimo de que o Senhor esteja presente. Religiosidade não é sinônimo que o Senhor esteja presente. Tem um fato que aconteceu nesse texto que ele passa despercebido por todos nós, e por mim também, por muito tempo passou. E nós vamos ver ele com detalhes, mas eu vou segurar esse detalhe para vocês ficar atentos como vocês estão agora. Ó, vocês estão jóia, assim, todo mundo atento. Não sei se vocês estão entendendo nada, né? Está todo mundo atento, não sei se estão entendendo nada, mas por enquanto acho que está indo bem, né? Tá entendendo, né? Religiosidade não é sinônimo de que o Senhor esteja presente. Nós vivemos em uma época de muita religiosidade, abundância de busca por Deus, como nunca antes, ou talvez nunca antes tivesse tido. Todo mundo fala a respeito de religiosidade. Se você vai conversar com alguém a respeito de Deus, a pessoa vem falar para você a respeito de Deus. E de qual Deus as pessoas estão falando? As pessoas estão cheias de conhecimento de Deus. Vamos falar de Deus para alguém e esta pessoa vem falar de Deus para nós. Nós estamos num tempo em que Deus está em todos os lugares. Deus está em todas as coisas. Todo mundo sabe a respeito de Deus. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo tem a sua espiritualidade, o seu cantinho com Deus. E você nem identifica que Deus seja esse. A religiosidade não é sinônimo de que o Senhor, nós estamos falando do Senhor da Bíblia, Ele esteja presente. Tem um texto em João 16, se alguém puder abrir, por gentileza, em que Jesus faz esse alerta. Em que Jesus diz que os falsos combaterão os verdadeiros. Haverá muita religiosidade, mas será que o Senhor está ali? Em João 16, 2, quem puder ler, por gentileza. O texto diz que pensará
que está prestando culto a Deus, quem matar aqueles que seguem a Jesus. Então, existia o quê? Existia uma religiosidade fora do contexto cristão, que achavam que estavam agindo em favor de Deus. Você sabia que para que você caia, não é necessário lhe afastar da religiosidade? De afastar você de um Deus genérico? Basta que afaste você de um Deus verdadeiro. Se te apresentarem um Deus falso, um Deus que seja genérico, e você aceitar aquilo ali, você se afasta do Deus verdadeiro. E você entra numa religiosidade. Mas isso é o suficiente para te tirar da presença do Deus verdadeiro. Nós vamos voltar lá no texto de Eva daqui a pouco, para vocês entenderem isso. Mas a gente precisa entender isso que eu estou dizendo antes. Tem coisas que parecem absurdo, mas não é. Outro dia eu estava no trem. Eu gosto muito do trem. O trem é um laboratório. Assim, você fica sentado assim, você fica ouvindo, você aprende um monte de coisa. Errada, mas aprende. É bom aprender o errado para você fazer o certo, né? O trem é fantástico, é fantástico. E eu estava no trem e eu ouvi um rapaz conversando com outro. E não tem como, né? O trem é grudado assim, né? Você ouve, né? Eu não queria ouvir, gente. Mas eu ouvi. E eu não sabia, não conhecia a história por completo. Mas eu sei que eles estavam falando de uma terceira pessoa, que, ao meu entender, parecia que era chefe de um dos dois lá. E que eles falavam a respeito dessa pessoa, com xingamentos, falando, amaldiçoando a pessoa. E no final saiu assim, ó. No final sai assim: graças a Deus, nós vivemos num mundo completamente religioso, sem aplicar a religiosidade de forma correta. Em quase tudo que você ouve, as pessoas no final falam graças a Deus. Eu não conheço nenhum traficante, mas eu acho que o traficante no final ele fala graças a Deus. Eu posso ter certeza que tem muitos negociantes desonestos que no final de uma conversa fala graças a Deus que deu certo. Tem muitas pessoas ruins que fazem coisas más e no final é capaz de falar graças a Deus. Isso mostra que estão, de certa forma, envolvidos com uma religiosidade que é uma crença em um Deus. Mas que Deus é esse? Mas não pode ser o Deus das Escrituras. Não pode ser o Senhor Deus. Essas pessoas, elas tiraram o Senhor da vida delas. Elas não tiraram Deus da vida delas. Elas tiraram o Senhor da vida delas. E como é preocupante isso? Como é problemático isso? Você tirar o Senhor das suas vidas. A palavra Deus, na nossa língua, como na língua hebraica, é genérica. Quando uma pessoa fala Deus, você sabe de qual Deus ela está falando? É genérico. Quando a gente se reporta ao Deus verdadeiro, a gente diz o Senhor Deus, ou o Senhor. Quando a gente não sabe do que está sendo dito, a pessoa diz Deus. Eu quero mostrar para vocês um texto que está
em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vocês estão compreendendo até aqui? Primeiro Reis. Espera aí. 18. Eu já fui pro segundo, já voltei pro primeiro e não acho o negócio aqui. 18, versículo 24. Esse texto é o texto em que Elias, ele luta lá, né, com os deuses de Baal, deuses daquele povo. Versículo 24 diz assim: então vocês invocarão o nome do seu Deus. Esse Deus aqui escrito é Elohim. Elohim. É o mesmo Deus que a gente vai ver lá em Gênesis, quando fala Deus. É Elohim também. Como a gente reconhece Deus, o verdadeiro, na Bíblia? Pelo contexto e por um detalhe que vocês vão ver daqui a pouco. Ele diz assim, ó: então vocês invocaram o nome do seu Deus, Elohim, e eu invocarei o nome o nome próprio, o nome do Deus verdadeiro, o nome do Senhor, o Deus que responder. Aí Elias diz Elohim, o Deus Elohim, aquele que responder por meio do fogo, esse é Deus, é Elohim. A mesma palavra, só que a gente percebe quem é o Deus verdadeiro e quem não é o Deus verdadeiro por conta do contexto e por conta do que o nosso Deus tem um nome próprio. O nosso Deus se chama Yahvé, que na verdade a gente traduz como Senhor. Que na verdade a gente chama Yahvé porque a gente não sabe a pronúncia exata. Porque é uma letra, é uma palavra de 4 consoantes. E como os judeus, eles levavam muito a sério de não falar o nome de Deus em vão, eles não transmitiram a forma de falar essa palavra. Então, a gente não tem muita certeza de como se fala. A gente traduziu para Senhor. E no hebraico é Yahvé. Mas agora o que eu quero mostrar para vocês, vamos lá em Êxodo, estou fazendo só a introdução aqui, tá? Êxodo 3:15. Êxodo 3:15. Está um pouquinho confuso, mas vai esclarear, pode ficar tranquilo, viu? 3:15. É 3:15, viu? 3:15, isso. Disse aqui, Deus está falando o nome dele. No versículo 14, ele fala para que Moisés, ele fala para Moisés para falar ao faraó quem era ele. Eu sou o que sou. E no versículo 15, olha que curioso. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Qual que é o nome de Deus aí? Que o próprio Deus disse para Moisés? Diga ao israelita, o Senhor. O Senhor. O nosso Deus
tem um nome. E se nós tirarmos esse nome, nós tiramos tudo. Nós tiramos tudo. Nós ficamos só com o Deus, Elohim, um Deus genérico. Não estou dizendo que daqui para frente você precisa ficar falando assim, Senhor Deus, não é isso. Mas só para que você entenda que se a gente tirar o Senhor das nossas vidas, a gente fica com um Deus genérico. E esse Deus genérico é o que as pessoas têm. A gente tem um Deus com nome próprio. Um Deus soberano. Um Deus grande. Um Deus poderoso. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que se revelou a nós por meio das Escrituras. E a Eva caiu nessa isca. Vou mostrar para vocês. Ela caiu nessa cilada. Abra lá em Gênesis 3. Agora a gente vai voltar para o texto. Gênesis 3. Digo, olha só, acompanhe comigo. A partir do capítulo 2, eu vou ler alguns trechinhos para a gente entender. Capítulo 2, versículo 15. O que está escrito aí, ó? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. No versículo 16, o Senhor Deus ordenou o homem que coma. No versículo 19, no versículo 18, então o Senhor Deus declarou. Tudo era o Senhor Deus. No versículo 21, então o Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo. Olha o versículo, agora vamos para o texto que nós lemos no começo, no versículo 3. Diz assim, ó: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. A Bíblia sempre se reportava ao Deus, o Senhor, ao Deus Criador, ao Deus grande, ao Deus poderoso. A serpente, ela quer que você sirva a um Deus qualquer. Ela disse para Eva, olha só no versículo 3 aí, ó, o que ela disse para Eva. Ela tirou o Senhor da história. Ela disse, ó, foi isto mesmo que Deus disse? Ela tirou o Senhor. Foi isso mesmo que Deus disse? Olha que astuta. A Eva caiu. Continua comigo aí no versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus, ela tirou o Senhor. Disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E ela continua, disse a serpente, a mulher: certamente não morrerão. Deus sabe. A conversa está ali, ó. Tirou o Senhor da história. Tirou o Senhor. Tanto é verdade que eles tiraram o Senhor da história. Se você virar sua página aí, versículo 8, o Senhor volta a aparecer. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem. A Eva caiu em uma armadilha. A serpente tirou o Senhor, apresentou a ela um Deus genérico, e ela caiu nessa armadilha. O que
representa o Senhor. Quando você olha e quando você ouve esse nome, o que representa ele para você? Se você tirar ele, não fica tudo mais fácil? Entre aspas, não fica tudo mais tranquilo? O Senhor, ele representa tantas coisas para nós que nós não podemos tirar ele da nossa vida. O Senhor, ele representa a autoridade. Se você tira a autoridade, o Senhor, ele representa a autoridade. É aquele que manda. É a quem nós devemos obedecer. Autoridade também no sentido de ter conhecimento profundo. Ele é autoridade em todas as coisas. Então é a quem nós temos que recorrer. É a quem nós temos que recorrer. O Senhor, ele representa obediência. Quando você ouve a palavra Senhor, já não vem à sua mente obediência? Os deuses que as pessoas têm requer obediência delas? Quantas vezes você já viu as pessoas colocar os deuses que ela tem de cabeça para baixo? Porque é ela que manda no Deus. Não é o Deus que manda nela. É o Deus que deve obediência a ela. Não é ela que deve obediência ao Deus. Quantas vezes a gente vê essa situação? E obediência, meus irmãos, é algo que muitas vezes nós não vamos entender. Mas nós precisamos cumprir. Nós não vamos entender. Deus é um Deus lógico, sim, mas muitas vezes a lógica dele nós não alcançamos. E por isso a gente cumpre pela fé e não porque nós entendemos completamente. Olha a história de Abraão. Abraão saiu da sua terra sendo ali orientada por Deus quando tinha 75 anos de idade. Saiu por uma terra que não era meio que desértica. Um grande sertão, por assim dizer. Tinha alguma lógica nisso? Abraão saiu, ele, a sua esposa, alguns bens e os servos dele. Agora você imagina se isso tem lógica. Imagina Abraão andando lá no sertão. Imagina o sertão, é mais fácil da gente entender, né? Imagina Abraão andando no sertão. Ele para num lugar assim. Ele para em um lugar. Aí a pessoa pergunta para Abraão assim: o senhor está vindo aonde? Ah, eu estou vindo de Harã. Ah, é? O senhor vai para onde? Ah, eu vou para uma terra que Deus me mandou, que Ele vai me dar. Ah, é? Vai dar para o senhor a terra? O senhor tem um exército? Não tenho. Ah, mas o senhor tem filho? Além da terra, eu vou te dar uma grande nação, e Ele vai me dar uma grande nação também. Ah, é? Quantos filhos o senhor tem? Nenhum. E para falar a verdade, a minha esposa é estéril. Às vezes, a gente tem que caminhar por fé. A obediência a Deus não pressupõe você entender tudo. Não pressupõe. Imagina essa história. Um senhorzinho de 75 anos, com uma senhorinha, andando no sertão, falando que Deus ia dar uma terra, ia dar um povo, que no lugar tinha cananeus, tinha jebuseus, tinha ferezeus. Eu até gravei esses nomes, de tanto eus que tem, né?
tinha tudo quanto é tipo de eus, e ele não tinha exército. Eu com 75 anos, eu já estou me aposentando, não vou sair pro deserto andando para lugar de terra. Carlinhos, vou te dar uma terra, Carlinhos. Quantos anos você tem? Eu acho que você não vai sair da sua casa, não vai. Já aposentou, ó pra você ver. Deus, Senhor Deus, pressupõe obediência. As pessoas não querem obedecer. As pessoas querem criar um Deus para que lhe obedeça. A palavra Deus, a palavra Senhor, pressupõe temor. Quando a gente ouve a palavra Senhor, a gente teme, e deve temer mesmo. Ter respeito, ter reverência, ser reverente e não fazer aquilo que pode desagradar o Senhor. Nós vivemos num tempo em que nós não temos senhores, nós somos livres, nós só temos o Senhor Deus, e muitas vezes a gente não entende isso. Às vezes esse povo, eles entendiam melhor o significado do que era o Senhor, de quem era Deus, o Senhor Deus, do que nós hoje, porque nós não temos muita referência. Mas a gente sabe que se há um Senhor, há alguém que nós devemos temer. A palavra Senhor ela traz a ideia também de pertencimento. Você pertence a alguém. Nós pertencemos a alguém. Nós pertencemos a alguém. Não é ser Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Não é o Senhor que pertence a mim. A palavra Senhor também nos traz a ideia de exclusividade. A pessoa pode ter dois senhores? Não pode. Ela pode ter um Senhor só. A palavra Senhor também traz a ideia de servir. Nós servimos a um Senhor. Quem tem Senhor tem que servir. Tem que servir. Deve servir. Precisa servir. Porque o Senhor traz essa ideia, ou não traz? Ou o Senhor deixa a pessoa dormindo lá o tempo todo assim, tranquilona assim. A hora que você quiser acordar, você acorda. Tem café lá feito lá, tem café feito. A hora que você quiser tomar, você toma também. Se você não quiser tomar também, não toma. Pode deixar a louça suja aí, pode deixar. Pode deixar tudo sujo aí, não tem problema. Você acha que o Senhor trabalha assim? A gente precisa também servir. Mas, nós também olhamos para o nome do Senhor, e isso nos traz boas coisas. Não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, não, viu? Mas a gente tem coisas boas também que a gente tira desse termo, Senhor. O Senhor é aquele que dá proteção. A pessoa, ela não precisa ficar preocupada porque o Senhor é quem lhe protege. O Senhor é quem cuida. Quando você pertence a alguém, quando você serve alguém, quando você teme alguém, esse Senhor é que Ele é responsável para cuidar de você. Ele é responsável para cuidar de nós. O Senhor é aquele que aconselha. Na verdade, o Senhor, Ele determina, né? Mas serve como um conselho para que nós caminhemos conforme Ele queira que nós caminhemos.
E o que Ele diz para que nós caminhemos é bom, é perfeito, é agradável. O que Ele determinou para nossas vidas, nós temos que caminhar em obediência. Em obediência. Porque isso é bênção para nós. O Senhor é quem nos instrui, é quem nos capacita. É o Senhor que trabalha para que você seja capacitado. É o Senhor que trabalha para que você seja instruído. O Senhor é o seu dono. O Senhor é o seu dono. O Senhor é o seu dono. Nós não podemos, não devemos tirar o Senhor das nossas vidas. Como eu disse para vocês no começo, essa história é a história mais triste, talvez, que eu possa lembrar aqui. A história mais triste da humanidade. E por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Porque a Eva tirou o Senhor da história. A Eva não tirou a religiosidade. Ela tirou o Senhor. Caminhos tortuosos, caminhos difíceis, caminhos complicados, é quando a gente tira o Senhor das nossas vidas. Tirar o Senhor das nossas vidas faz com que a gente se desvie, a gente caia, a gente tropece e não tem um Senhor para proteger, não tem um Senhor para cuidar, não tem um Senhor para aconselhar, não tem um Senhor para te capacitar. Você está sozinho com o Deus que você coloca de cabeça para baixo, com o Deus que você coloca de castigo atrás da porta. Esse é o Deus que vai te socorrer. Se você tirar o Senhor da sua vida, se você tirar o Senhor da sua história. Ali, a Eva cometeu o pecado e tirou o Senhor da vida dela. E tirou o Senhor da história deles. E eles tiveram consequências terríveis com isso. E eu queria aqui, rapidamente, essa noite, trazer pelo menos seis formas de como as pessoas têm lidado com o pecado. As pessoas que tiraram o Senhor da sua história estão lidando com o pecado desse jeito. A primeira, que a pessoa, quando tira o Senhor da sua vida, ela lida com o pecado com pensamentos duplos. O que significa isso? Ela tem pensamentos contraditórios na sua cabeça e convive bem com isso. Convive bem. Ela acha, tem certeza, ela até orienta o filho que mentir é errado, mas ela mente. Ela é contra o adultério, acha errado, mas ela adultera. Ela faz tudo de forma consciente e conveniente. Consciente e conveniente a ela. Ela vive o engano na mente. E nós precisamos investigar nossa mente, investigar nosso coração, para saber se nós não estamos lidando com o pecado desse jeito. Outra forma de lidar com o pecado. As pessoas redefinem os termos, os conceitos, para aplacar a sua culpa. E o que significa isso? Eu vi uma história que eu achei chocante. Aí eu contando essa história aqui, vocês vão
trazer outras aí na mente, talvez. Que a pessoa redefine termos bíblicos para poder lidar com aquilo de forma mais tranquila na cabeça dela. A questão do adultério. A pessoa diz que chegou para o pastor e disse assim: eu não adulterei, porque o meu casamento nunca se consumou. A Bíblia não diz que aquilo que Deus uniu está unido, mas Deus não me uniu à minha esposa, pois se Ele tivesse me unido, nós não brigaríamos tanto, nós não teríamos discussões terríveis, não haveria desentendimento entre nós. Deus não me uniu à minha esposa. Se Ele não me uniu à minha esposa, eu não sou casado. E se eu não sou casado, eu não cometi adultério. A pessoa fez um malabarismo para poder justificar o pecado. E nós temos que tomar cuidado com isso. Aqui é dramático, mas muitas vezes a gente pode fazer isso para justificar, muitas vezes, o pecado. Mudar os conceitos das coisas. Esse daqui é mais fácil, que até o próprio texto já traz, que é a transferência de culpa. Quando Adão foi questionado por Deus a respeito do que ele tinha feito, o que ele falou? A mulher que você me deste. A mulher que o Senhor me deste. Já culpou dois, logo de cara, Deus e a mulher. Isso é a transferência de culpa. Tem a minimização de culpa também. Não é tão errado assim. O que eu fiz, tem gente que faz pior. Tem a vitimização. Se volta contra quem até estava exortando a pessoa. A pessoa vai exortar o outro e ele fala assim: eu fiz sim, mas do jeito que você está falando comigo, você está sendo tão pecador quanto eu. Você está falando sem amor. A vitimização. E por fim, a justificação. Eu fiz isso, mas também eu tenho uma justificativa para isso. Nós temos que tomar cuidado com todas essas formas de nós estarmos tirando Deus, tirando o Senhor da nossa história. Mas Deus é tão tremendo, Deus ele é tão maravilhoso, que Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E Ele fez um plano para que nós fôssemos resgatados, para que esse pecado cometido por Eva, por Adão, que nos alcançou, ele viesse a ter um fim. Como eu disse para vocês, tivemos ali a queda, a criação, a queda, temos a redenção e teremos a consumação. O Senhor, Ele já fez um plano perfeito para nos resgatar. Porque no versículo 15 aí de Gênesis, diz assim, e eu já estou encerrando, se o pessoal do louvor quiser estar aqui. No versículo 15 de Gênesis, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O descendente da mulher, o nosso Senhor,
ferirá a cabeça da serpente. Ele vai destruir a serpente. Nós éramos filhos da desobediência. Nós nascemos nesse contexto em que Eva desobedeceu ao Senhor. Nós nascemos nesse contexto da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, nascemos sobre esse manto. O que Eva e Adão fez nos alcançou, nos alcança. No entanto que muitas das nossas dores, ou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, nasce desse momento, dessa situação. E eu queria, para encerrar, ler Romanos 16. Até aqui vocês entenderam? Romanos 16, 20. Pode se colocar de pé. Aleluias. Romanos 16, 20. Em breve, meus irmãos, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Em breve, o Deus da paz, aquele que enganou a Eva, e nós temos sofrimento até hoje, e vai continuar tendo, mas em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Dos seus pés é dos meus pés e dos seus pés que a Bíblia está falando. Esse Satanás que fez com que a humanidade tirasse o Senhor da vida dela, vai ser esmagado. Vai ser esmagado. Ele vai ser esmagado. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O Senhor voltará a reinar plenamente, eternamente. E nós seremos os seus servos, os seus súditos, os seus filhos. Nós seremos os seus filhos. Vivemos sim um tempo difícil, um tempo de aflição, um tempo ainda que Satanás tem poder. Ele tem poder. Mas o Senhor, em breve, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia.